Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Helena. Eu e Cleverson vamos apresentar para vocês um pouco os nossos estudos sobre a ética intercultural da informação e das questões éticas das redes sociais em países africanos. Segundo Gomes, como saber formal, a ética é considerada uma indagação filosófica, crítica e reflexiva acerca da moral, a qual abrange as questões sobre o sentido e a finalidade da vida humana, e sobre as normas e os valores que motivam e orientam as ações dos homens em direção a alguma proposição de bom viver e de justiça. A partir deste entendimento de ética, analisa-se aqui o nascer, no contexto de estudos das pautas da ciência da informação, discussões sobre as relações existentes entre a informação e a ética e qual seria o papel dessas uma para com a outra. Esses levantamentos trouxeram luz ao que se consideraria por ética informacional, uma derivação dotada de caráter intercultural. Capurro, em seu texto de 2010, vem discursar então sobre a mesma ética informacional, definindo a partir daí o seu escopo. O autor a caracteriza como voltada para o estudo de desafios, tais como propriedade intelectual, privacidade, acesso livre, expressão e identidade digital. Silva, em 2015, também analisando, vai dizer então que o foco da ética intercultural da informação está na interseção entre os princípios globais e particularidades locais. A origem dessa abordagem, segundo Araújo em 2017, se dá com a formação do International Center of Information Ethics, na Alemanha, em 2004. Tinha-se ali, então, o interesse de pensar a quem a informação se direcionava e problematizar questões informacionais debatidas no âmbito da World Summit on the Information Society, evento este que debatia o vínculo entre informação e tecnologias digitais e como as tecnologias impactam em normas, princípios, estrutura e no ethos das sociedades contemporâneas. Entende-se por ethos o conjunto de traços e modos de comportamento que conformam o caráter ou a identidade de uma coletividade. Ainda em Capurro, tem-se uma contextualização da preocupação com princípios morais, firmada pós-guerras mundiais com a Constituição da Organização das Nações Unidas, estabelecida por via de exemplo em veículos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, mais próxima do tema aqui discutido, a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, WCIS. Para o autor, a reflexão ética transita entre polos da universalização e da concretização em situação singular. O caráter intercultural das discussões éticas é citado ao observar que o debate sobre um determinado conjunto de princípios se alteraria a nível tanto individual quanto coletivo, a depender da cultura na qual se insere o contexto analisado, incluindo costumes e estruturas de poder que a sustentam. Trabalha-se aqui com uma visão da ética enquanto não universal, sujeita à mutabilidade de acordo com o ambiente onde se dá. Capurro discorre, então, sobre os desafios em torno de uma ética intercultural da informação, dividindo-os em dois segmentos, sendo os chamados desafios teóricos referentes às discussões em torno de um alicerce do discurso ético, que oscila entre as posições universalistas e relativistas. E os desafios que chamou de práticos, por sua vez, referentes à procura de um código global para a sociedade da informação, promovida pela Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, WCIS, e pela Unesco. Segundo o autor, a reflexão ética deveria pensar o universal, sem deixar de considerar a singularidade das formas de vidas e factualidades históricas e geográficas. Deve-se pautar em reflexões críticas sobre aspectos de participação política e social, judiciais e outros mais. Sendo pertinente esse debate e discussão sobre a ética informacional nos mais diversos países da África, Capurro, em 2012, indaga sobre o impacto das redes sociais online em outros continentes e como esse impacto pode ser observado nos países africanos. No presente trabalho, também será discutido como a ética será aplicada em África, no momento em que as redes sociais online são utilizadas e ou desenvolvidas por lá. É importante compreender que, atualmente, a discussão sobre redes sociais, e isso independe do local onde fala-se sobre, abrange os campos sociais, éticos, jurídicos e até técnico, como dito por Capurro.
Além disso, é compreendido que existem diversas possibilidades que as redes sociais online interfiram na vida das pessoas que habitam o continente africano, desde o âmbito político-social até mesmo nos aspectos sociais e individuais. Os dados digitais dessas pessoas, ou seja, os rastros que os usuários deixam no momento em que usam as redes virtuais, permitem que haja um controle e manipulação de duas formas. É possível controlar a partir das informações que esses usuários mostram ou escondem em suas redes. Capurro usa da expressão popular "tudo comunica o tempo todo para todos", como uma forma de demonstrar o fato de que as redes sociais disfarçam sua face capitalista no momento em que coletam, indevidamente dependendo de como, os dados e informações dos usuários a troco da promessa de benefícios mirabolantes. De acordo com o mapa apresentado na imagem, a rede social mundialmente famosa é o Facebook. O cenário se repete na África. A maior parte do continente usa de maneira majoritária a rede social, seguida do LinkedIn e do Instagram. Capurro cita o site O África, site este especializado em compreender a dinâmica online dos países africanos. Afinal, a informação no perfil do Facebook é essencialmente uma pesquisa em si. Quando solicitado, mediante inscrição, a maioria dos usuários fornece um país de residência. É claro, os endereços não são validados, por isso não há como saber exatamente quem vive onde. Por exemplo, muitos são migrantes e informam seu país de nascimento em sua conta. Aqui reside a nebulosidade dos dados do Facebook. Ainda assim, a evidência empírica sugere que a maioria dos usuários é honesta ao listar sua localização geográfica, mas provavelmente existem mais usuários do Facebook do que os dados sugerem. Nesse cenário, citam-se os 3 países africanos que lideram os números de usuários. São o Egito, com 9,4 milhões de usuários, a África do Sul, com 4,8 milhões e a Nigéria, com 4,4. Capurro pontua sobre a dualidade das redes sociais online, aliás, sobre a dualidade da ética dessas redes. Ao mesmo tempo que compartilham-se fotos, vídeos e várias outras formas de mídia, com objetivo de interação, mostra-se uma deficiência no mundo real da velocidade dessas interações. Nesse aspecto, as formas usuais de interação se confrontam com as formas virtuais de se interagir. Então, o autor usa o exemplo do Ubuntu, uma filosofia africana e que também diz sobre interação e relacionamentos, indo de encontro a outras formas de socialização em países ocidentais e orientais. Pode-se considerar como sendo uma das faces da globalização atual. Capurro as considera como sendo formas de redes sociais online. Existe uma forma peculiar de liberdade inserida nas redes sociais online, e essa liberdade pode ser observada da perspectiva da ética intercultural. A liberdade de se esconder por detrás de uma tela, seja de um smartphone ou um computador. Além disso, esses indivíduos tornam-se reféns da ética e regras de comportamento do Facebook, por exemplo. Então, essa dita liberdade de se esconder justifica o controle dos proprietários dessas redes de socialização. Citado por Capurro, é importante estar ciente de que as RSO predominantes até hoje, como o Facebook, representam apenas uma configuração possível para cyber-redes sociais. Facebook, bem como empresas similares, não estão interessadas em questões de privacidade, porque o seu negócio de marketing principal é baseado na posse de informações de seus clientes livremente reveladas por eles mesmos. O Facebook e várias outras redes são feitas para condicionar o usuário a crer que são plataformas personalizáveis. Então, existe a falsa sensação de que uma não dependência. Então, os usuários se sentem livres para revelar por sua conta e risco o que querem. Existe também a falsa sensação de que esses usuários apagam as informações também, levando-as ao esquecimento. É o chamado poder sedutor do Facebook. A partir dos estudos feitos, pode-se concluir que toda rede possui seu conjunto de valores. Assim como diz Capurro, todas possuem suas devidas contextualizações e avaliações, sejam elas individuais ou coletivas. A ética traz a oportunidade de se realizar a reflexão sobre os efeitos dessa ética nas mais diversas sociedades. No presente trabalho, observou-se a ética intercultural do Facebook na sociedade africana, que pode-se dizer estar imersa na rede social de Mark Zuckerberg, e também pode-se dizer que é uma ética que apresenta várias facetas e peculiaridades. O convite que Capurro faz ao realizar o estudo demonstrado aqui é dar-se voz às várias sociedades africanas, por ser um continente dotado das mais diversas realidades. Logo, a ética informacional da África apresentará diversas faces, jamais podendo ser reduzida a uma só. Afinal, é rotineiro que resuma-se o continente em um país.
Além disso, é esse estudo e análise da ética intercultural que permite que sejam feitas devidas mudanças nos mais diversos processos envolvidos na construção desse conjunto de regras, fazendo as adequações que forem pertinentes.